Olá, meus amigos, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Acredito que sim. Neste caso, deixe-me te fazer uma pergunta. Você se considera um cristão? Você sabe o que é necessário para um homem se tornar um cristão? Você tem alguma dúvida? Então me acompanhe na leitura do livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 ao 3, aonde Paulo afirma o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isto Paulo está afirmando sobre aquele que já se tornou um cristão. Ou seja, a pessoa que já é um cristão, ela já morreu em Cristo Jesus e ela já ressuscitou. Ou seja, o velho homem foi sepultado, dando lugar assim ao homem espiritual, ao nascer do Espírito. Se isto é uma realidade sobre a sua vida, então você é um cristão. Agora, se você ainda não morreu e você ainda não ressuscitou da natureza espiritual, isso testifica que você ainda é apenas um homem. E se você acha que eu estou errado, vejam o que Paulo afirma sobre si mesmo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O próprio apóstolo Paulo afirma que ele ainda não havia alcançado a ressurreição, ou seja, o nascimento do Espírito. E se Paulo não havia alcançado esta graça de se tornar um cristão, será que realmente você já é um cristão? Se você acha que eu estou equivocado em relação a Paulo, veja o que o próprio apóstolo Paulo afirma no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículos 15 e 19, onde ele afirma: Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isto não faço. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. E ele acrescenta: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Paulo, ele deixa explicitamente que havia uma dualidade dentro dele. Uma dualidade que era o homem natural e o homem espiritual, a lei de mandamento carnal e a lei de mandamento espiritual. Paulo, ele tinha prazer na lei de Deus. Por outro lado, ele via uma outra lei nos seus membros que o escravizavam e fazia dele um escravo do pecado. Ou seja, a natureza humana de Paulo ainda não havia morrido. Senão, não estaria acontecendo esta luta entre querer fazer o que é certo e acabar fazendo o que é errado. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, onde Paulo afirma: Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles são opostos entre si, de modo que não conseguis fazer o que quereis. É exatamente nessa situação que Paulo se encontrava. Ele não conseguia fazer o que ele queria. Por quê? Porque a carne estava lutando contra o espírito. E se a carne ainda estava lutando contra o espírito, significa que o velho homem ainda não havia morrido. E desta forma não havia sido estabelecido sobre a vida de Paulo o homem espiritual. Porque o próprio Jesus diz: Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo. O homem espiritual só será uma realidade, só será estabelecido sobre a vida do homem após a morte da velha natureza. O que não havia acontecido com Paulo, porque Paulo estava lutando contra a carne. Neste caso, eu te pergunto: se você se considera um cristão, por certo que não há mais luta, porque o verdadeiro cristão, ao contrário do que o sistema religioso ensina, não há luta sendo travada nas regiões celestiais. Por quê? Se a pessoa é um cristão, significa que o inimigo já foi derrotado. O velho homem já morreu. Foi estabelecido, então, em seu lugar, o homem espiritual. Se não há mais natureza humana para se opor, como que há luta na vida do cristão? Luta há na vida do mundano, que ainda vive uma dualidade em querer fazer o bem, porém acaba praticando o mal. Porque deliberadamente ela acaba fazendo a vontade da carne, porque a carne está viva, o velho homem está vivo. Mas se de fato você já morreu em Cristo Jesus, significa que o velho homem já deixou de existir. E se o velho homem já não existe, não existe luta sendo travada. Não há mais dualidade
Foi estabelecido o homem espiritual. Deus não é tentado pelo mal. Neste caso, se você se tornou um com Deus, como você pode estar sendo tentado pelo inimigo? Consegue compreender que luta só existe sobre a vida do homem que ainda não se tornou um cristão? Sim, Paulo ele não era um cristão no início da sua jornada. Veja o que consta no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, aonde Paulo diz: não que eu já tenha alcançado tudo, ou seja, perfeito. Somente o homem espiritual é perfeito. E Paulo diz que ele não era perfeito porque ele ainda não havia nascido do homem espiritual. Ele ainda era um homem natural, que via em seus membros uma lei que guerreava contra a lei de Cristo, contra a lei do seu entendimento. Paulo não era perfeito, porque ele ainda não havia nascido do Espírito, ele ainda não havia morrido em Cristo, ele não havia ressuscitado em Cristo. Como diz, para ver se de algum modo eu possa chegar à ressurreição dos mortos, que é o nascimento do Espírito. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47, diz: o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo é dos céus. Paulo, ele se via na situação do primeiro homem. Sim, ele era um homem natural, tentando alcançar a graça de Cristo. Por isso havia essa dualidade dentro dele. E desta maneira, para encerrar este vídeo, acredito que esta é a sua situação. Você deseja se tornar um cristão, mas você vê nos seus membros uma lei que guerreia contra a lei do seu entendimento e te aprisiona debaixo da lei do pecado. Porque você ainda não é um homem espiritual, você não é um cristão. Porque todo cristão é aquele, ou faz referência àquele que já nasceu do Espírito, aquele que está debaixo da graça de Cristo. Quem está vivendo a graça de Cristo é um cristão. Quem ainda está debaixo da lei de Moisés é apenas um homem vivendo sobre esta face da terra. Um homem natural, cujo os pecados testificam contra ele, porque somente quem está na graça está livre do pecado. E Paulo, ele não estava livre do pecado, porque ele era um homem natural que ainda não havia passado pela ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos nada tem a ver com pessoas se levantando lá no cemitério, no último dia do juízo final. E tem a ver, sim, com o nascimento do Espírito no homem. Este está vivendo a realidade de Cristo aqui na Terra. Seria isso, meus amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.